Paz, Shalom. Gente, eu estou fazendo aqui a leitura de Gálatas, porque eu vejo uma necessidade muito grande das pessoas voltar a conhecer as doutrinas do apóstolo Paulo. E eu já estou fazendo tantas outras lives, mas eu comecei Gálatas e tem que ir até o final, para honra e glória em nome de Jesus. Então, peço que vocês se inscrevam lá no Eclésia Católica de Cristo no YouTube, porque depois os vídeos vai para lá. E aqui no Facebook só fica 30 dias, ok? Então, vamos ler logo, porque eu tenho que fazer o capítulo todo. E eu sempre faço observações na leitura. Vamos lá, que o Senhor nos abençoe e ajude a entender, ok? Vamos lá. Então, Paulo ele já começa assim, né? Paulo era uma bênção. Ele já começa assim: ó insensatos Gálatas. Hoje a gente podia dizer assim: ó insensatos brasileiros. Ó insensatos evangélicos. Ok? E ele vai: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Ok? Quem fascinou a vocês não obedecer à verdade? Ok? Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, gente, o apóstolo Paulo recebeu uma forma de pregar especial de Deus Pai, do Senhor Jesus, para pregar por gentios. E o apóstolo Paulo foi lá na Galácia, tinha mais de uma igreja lá, essa carta vai para mais de uma igreja. E o apóstolo Paulo foi lá pregar para pessoas que não eram convertidas ainda, que não conheciam o evangelho. Paulo foi pregar aonde os apóstolos não tinham pregado ainda. E Paulo ganhava bastante alma para Jesus. Ele ganhava uma hoje, mais de uma. Ele ganhava aquelas almas para Cristo, e aquelas almas para Cristo ganhavam outras almas para Cristo, e daqui a pouco tinha uma igreja na cidade. Ok? E Paulo pregava o evangelho da fé, o evangelho da crucificação de Cristo pelos nossos pecados, o evangelho da fé. Aquilo que Deus pediu para ele pregar. Paulo teve muitos períodos, muito preparo para pregar o evangelho. Não foi assim de qualquer jeito. O apóstolo Paulo, ele se retirou. Ele foi para os montes, ficar ali dia e noite, falando com Deus o Pai e com Jesus, e recebendo as revelações, e recebendo o poder do Santo Espírito, para poder pregar. Então, o evangelho que Paulo prega, se pode estar em paz. É o evangelho que Deus deu por gentios. Fique em paz. Não precisa ficar com comichão nos ouvidos, igual o próprio apóstolo Paulo fala. E Paulo fala: só queria saber isso de vós. Só quisera saber isso de vós. Ou só queria saber isso de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé? Aquele povo, gente, nem sabia o que era a lei de Moisés. É um povo gentil do mundo que seguia lá os deuses, que eram muitos que os pagãos tinham. E aí Paulo vai lá pregar o evangelho. Ele se converte a Cristo. Se converte, passa a aceitar Jesus, busca o Santo Espírito, começa a viver no Espírito, começa a receber revelação. Aí
Aí chega outras pessoas lá e diz para eles, pessoal da igreja de Gálatas, os Gálatas, Coríntios, todas as igrejas lá. Chegou lá e falou assim, não, Paulo está pregando errado, não é assim não. Se vocês não circuncidar, vocês não vão ser salvos. Se vocês não fazer isso, não fazer aquilo, não, vocês têm que se converter. Não basta se converter a Jesus, vocês têm que se converter também à religião. Que até hoje, esses grupos por aí estão pregando isso. Eles ressuscitaram. Eles estão pregando isso. Aqueles que foram lá na igreja de Gálatas, na igreja de Romanos, na igreja de Coríntios, querer obrigar os gentios a se converter à religião judaica, eles se levantaram hoje e estão fazendo isso pela internet. E por isso que eu falei, ó insensatos brasileiros, ó insensatos evangélicos, que a maioria que está indo são os evangélicos, ok? E Paulo falou, vocês receberam o Espírito Santo, foi pela pregação da fé ou pela obra da lei? Vocês receberam a salvação, foi pela fé em Cristo ou foi pela religião? Pensa, gente. Tem um monte de gente negando o Senhor Jesus porque acha que agora tem que seguir os ritos para ser salvo. Mas não está escrito isso, que tem que seguir os ritos judaicos para ser salvo? Eu não tenho nada contra a religião dos judeus e nem nada contra eles, eu amo eles. Mas eles ficam lá na deles, eles nos respeitam. Eles não estão obrigando a gente a seguir a religião deles. Mas tem um povo que quer misturar o cristianismo. Esse povo que quer misturar o cristianismo que é o problema. É o problema. Eu sei que alguns seguidores deles já viu eu pregando. Porque tem vídeos que eu já estou vendo pelo título aí que já tem gente que já está percebendo. Está percebendo. Que tem alguém alertando, mas quem está alertando é Jesus de Nazaré. Porque ele já deixou tudo escrito. Ele usou o apóstolo Paulo para escrever a doutrina dos gentios. Até eu estava vindo no embalo, foi Deus que me resgatou. É aquela história, foi bom enquanto durou. Mas Deus, obrigado Jesus. Que eu fui chamado para pregar o evangelho, gente. Desde que eu me converti há 47 anos atrás, eu fui chamado para pregar o evangelho. E não é nos doutorados não, é na simplicidade. Vamos lá. Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Na carne, gente. Tá na carne, gente. Essas pessoas que estão negando o cristianismo, negando o Ai, eu não sou mais cristã, eu não sou mais evangélica. Gente, essas pessoas estão na carne. Na carne. Fiquem em paz. Não tenha medo. Tá na carne, é o que o apóstolo falou. Tá na carne, começou no Espírito, tá na carne. A pessoa foi lá e se converteu na igreja evangélica. Recebeu oração. Falou sobre o Espírito Santo para ela. Depois ela virou as costas e agora fala mal das igrejas evangélicas. E fala mal dos cristãos. E sabe o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão na carne. O que Paulo falou. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora na carne. Pela carne. Ninguém mais crê na salvação pela graça, não. Agora acha que vai fazer boas obras para ser salvo. Suas boas obras não te levam a lugar nenhum, não. Se Deus não tiver misericórdia, as nossas boas obras é bom para nós mesmos. Para o nosso bem-estar. Fazer boas obras é bom para o nosso bem-estar. Mas para entrar no céu, é só com a obra de Cristo. As nossas boas obras não levam para o céu, não. Para entrar no céu é com as obras que Cristo fez. A salvação é pela fé. É pela fé em Jesus de Nazaré. E a fé que Paulo prega da salvação não é igual à fé que Tiago prega das obras. A fé que Tiago prega das obras é para as obras. Mas a fé da salvação que Paulo prega é para a salvação. É a fé em Cristo Jesus. É de salvação, é diferente.
É diferente, ok? Você primeiro tem que aceitar a fé em Cristo Jesus, receber a salvação. Aí depois você vai usar a fé de Tiago, que é fazer as boas obras. Mas se você negar Jesus como teu único e suficiente Salvador, as suas obras não vai te salvar. Vamos lá? Vem conosco, Jesus. Será em vão que tenhas padecido tanto? Paulo falando para eles, ok? Se é que isto também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo foi lá, pregou a fé em Cristo Jesus. E aí Paulo está falando, eu falo pelas obras da lei ou falo pela pregação da fé? Mas os religiosos hoje negam que Paulo era cristão. Diz que Paulo não era cristão. Paulo, um israelita, mais cristão que existiu, é o apóstolo Paulo, que ele era da tribo de Benjamim. E é o apóstolo, era o israelita mais cristão que existe. E pregava a salvação pela fé. De graça, mas pela fé. Ok? E aí Paulo falou, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que eu preguei para vocês? É isso que Paulo está dizendo. O que foi que eu preguei para vocês? Vamos lá. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, olha aí, gente, Deus havia de justificar pela fé, Deus havia de justificar pela fé. Coloca isso na sua cabeça, ok? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações. Não, o povo de Deus é só o povo de Israel. Pior que tem cristão falando isso, tem evangélico falando isso. Não entendeu nada o que é povo de Deus. Nada. O povo de Israel é o povo de Deus. Mas o cristão também é povo de Deus. As nações agora, toda nação tem um cristão. Em toda nação tem povo de Deus. Fora ainda o tanto de judeu que tem pelas nações espalhado. Porque eles é o Messias, verdadeiro Messias que vai levar eles de volta. Que é o verdadeiro Messias que vai levar o povo de volta, ok? Hello, você está aí do outro lado? Quem vai levar o povo de Israel de volta? Todas as nações. Quem vai levar de volta? O verdadeiro Messias, que é Jesus de Nazaré, quando ele voltar. Vamos lá. Então, Abraão. Paulo falou. Deus falou para Abraão, todas as nações serão benditas em ti. Mas como? Depois Abraão teve 2 filhos, logo de início, depois ele tem mais filho lá para frente, mas estou falando do início ali. O filho do milagre, que é Isaac, que deu a descendência de Jacó, e que Jacó teve os 12 filhos, e que gerou um povo chamado israelitas, ok? Mas não foi só os israelitas que Deus tinha plano de salvar. Deus tinha plano de salvar todas as nações. E quando ele falou para Abraão, que Abraão é antes de Isaac, Abraão é antes de Jacó, Abraão é antes das 12 tribos. Abraão é o pai da fé, foi o chamado primeiro. Ele falou assim, em ti, Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Em ti, Abraão. Todas. Você que diz que é evangelho cristão, você sabe o que é isso? Então, gente, hoje tem povo de Deus no mundo inteiro. Tanto cristão quanto judeu, está no mundo inteiro. E é povo de Deus. E se você diz que é evangelho cristão e não valoriza isso, você não entendeu nada o que é ser cristão. Olha lá.
Ou tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abraão é o nosso pai da fé, ok? Não é os rabinos X que é o pai da nossa fé. É Abraão. Não é nem o Papa X que é nosso pai da fé. É Abraão. E Paulo está pregando a fé de Abraão, ok? Em Cristo Jesus. Vamos lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gente, todo esse povo aí que está mudando as escrituras, eles só tem um texto da Bíblia para falar. Só Romanos 11. E é papagaio, um repete do outro. Eles não lê Romano inteiro, eles não lê Gálatas inteiro, eles não lê Coríntios inteiro, eles não lê. Eles são papagaio, um fala, o outro repete. E um dia veio uma mulher me chamar a atenção, aqui na Itália, viu? Porque eu tenho um Facebook só para italiano. Com muitas pessoas, eu coloco bastante pessoas só para me evangelizar mesmo. Eu não ganho nada com isso. E foi uma mulher no meu particular falar: ai, você não conhece Romanos 11? Eu falei: minha filha, eu conheço pela misericórdia de Deus, do Pai Eterno, que me deu a graça, em nome de Jesus. Eu conheço Romanos, do 1 ao 16 capítulo, para honra e glória do nome de Jesus. E não só Romanos, outros livros também. Então leia todos. Leia todos. Elas pegam um versículo de Romanos e acham que já sabe tudo. Por quê? Porque o outro falou, o outro falou, o outro falou, o outro falou, e ninguém lê Bíblia. Vamos lá? Ok? Ninguém lê Bíblia. Olha o que está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Então, por isso que é a maldição da lei. Porque ninguém consegue obedecer os 603 mandamentos. E aí as pessoas quebram, e elas ficam malditas, porque elas quebraram. Não é que a lei de Deus é maldita. As pessoas é que ficam malditas, porque elas quebraram. Ok? Vamos entender? A lei de Deus não é maldita, mas as pessoas se tornam malditas quando quebra a lei de Deus. Então todo mundo é maldito. Vamos lá. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Esse versículo aqui, o justo viverá da fé, ele vem já lá do Velho Testamento, ok? Ele não foi inventado aqui, não. Ele vem do Velho Testamento. O justo vive pela fé. Que foi o versículo que despertou o Lutero para sair de um sistema religioso. E eu não estou falando mal do sistema religioso deles, não, mas começou a colocar outras coisas para o povo que não era o que Jesus deixou, ok? Até hoje. Mas hoje em dia todas as igrejas estão fazendo isso. Igreja e congregações estão colocando coisas extra doutrina de apóstolo Paulo. Vamos lá. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É essa fé que eu estou falando, a fé de salvação em Cristo Jesus, ok? Para salvação. Tem a fé para salvação e tem a fé das boas obras. Não confunda, porque esse povo aí que eles querem mudar a cabeça do cristão, eles não falam da fé que Paulo prega, da salvação, mas eles só falam da fé de Tiago. A fé de Tiago é boa sim, é das boas obras. Mas a fé que Paulo prega é outra. A fé que Paulo prega é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é a fé que Paulo prega, ok? Ora, a lei não é da fé. Mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá.
Ok? A lei, por que a lei não é da fé? Porque a fé você vai crer e vai seguir o Messias de Nazaré. Pela fé, a gente nunca viu ele. Mas a gente crê nele. Ok? A lei você tem que mostrar que você fez as obras que a lei pediu. E não pode quebrar nenhuma. Ainda Paulo falou aí, ó, não pode quebrar nenhuma não, viu? Você tem que fazer todas e não pode quebrar nenhuma. Sem Cristo ninguém é salvo não, gente. Porque a gente peca até na mente, até no pensamento. O Senhor Jesus revelou que as pessoas estavam pecando na mente e achando que estavam obedecendo a lei. O quê? Vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok? Aí, ó. O Senhor Jesus fez maldito por nós. Na lei está escrito. Sim, na lei está escrito, ele está confirmando. Na lei está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. E o Senhor Jesus foi pendurado na cruz. É uma desculpa que os religiosos inventam para negar Jesus, viu? Sabia disso? É uma das desculpas. Tem outras. Vamos lá. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Pois é, se vocês não conhecerem as doutrinas do apóstolo Paulo, vocês não sabem o que é salvação por gentios, ok? Não sabe. Não sabe, gente. Vamos lá. 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitos, mas como um só. É a tua descendência, que é Cristo. A descendência de Abraão, que fala, é Cristo. E quem está em Cristo se torna descendência de Abraão pela fé. Mas porque está em Cristo, porque a descendência de Abraão é Cristo. Olha ele explicando aqui, coisa linda. Mas digo isto, que tendo sido a aliança interrompida, mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, okay? Depois de Abraão, okay? Não a inválida, de forma a abolir a promessa. Ok? A promessa. Vamos entender esse versículo aqui, porque tem gente que prega ele de forma errada para você confundir. A promessa que foi feita a Abraão foi feita 430 anos antes de Deus dar a lei para Moisés. E mesmo a lei de Moisés vindo, ela não invalida a promessa de Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Mas alguém pode explicar isso aqui ao contrário para você, viu? Ok? Aqui, ó. Aqui, ó. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada, aliança quem? Com Abraão, ok? Confirmada por Deus em Cristo. Foi confirmada em Cristo. A aliança que foi feita a Abraão foi confirmada em Cristo, gente, ok? A lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Não, a promessa de Abraão não foi abolida. Mesmo que veio a lei, mas a promessa não foi abolida. É isso que Paulo está dizendo. E essa promessa foi confirmada em Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Gente, cada vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo mais. Louvado seja Deus. Ok? Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Gente, por isso que eu falei, esses grupos que nasceram de uns anos para cá, chamados Messiânicos Nazarenos, se eles pudessem, eles pegavam o livro de Gálatas e jogavam fora, tiravam da Bíblia. Porque está muito claro. Gente, está muito claro. Aqui o apóstolo Paulo pegando para os gentios, está claro demais. E se você pedir para o Eterno, ele vai te ajudar a entender. Em nome de Jesus. Vamos lá. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões.
por causa das transgressões do povo no deserto, gente, ok? Por isso Deus ordenou a lei. Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então, está falando de Cristo. Ok, ó. Por que foi criada a lei? Porque ordenada, lá da palavra está ordenada. Por causa das transgressões do povo. Vocês lembram quanta gente morreu no deserto? Se você vê quantos saíram do Egito e que ficou 40 anos no deserto e que só os de 20 anos para baixo entrou na terra prometida. O resto tudo morreu. Tudo morreu. Mas ninguém prega isso não. Do jeito que é pregado, é como se todo mundo tivesse entrado na terra prometida. Só os de 20 anos para baixo. Ou seja, só os que nasceram no deserto. Ok? E de um tempo depois ainda. Porque se esse cara 40 anos no deserto, gente, 40 anos é muito tempo. 40 anos mesmo. Às vezes eu estou lendo assim a Bíblia e fico pensando, será que eu estou entendendo certo? 40 anos, gente, é muito tempo. E só os de 20 anos para baixo que entrou na terra prometida. Então, a lei foi ordenada por causa da transgressão do povo. Vocês têm ideia do tamanho Vocês têm ideia, gente? Vocês têm ideia do tamanho da transgressão que era? É como nos dias de hoje, que também tem um monte de transgressão. As pessoas pensam que é só nos dias... A Bíblia diz que não há nada novo debaixo da terra, que tudo que já foi. Vamos lá. Logo para que... isso aqui eu já li. Já sei. Ora, o medianeiro que intermedia, okay? O medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Esse versículo é difícil de entender, viu? Confesso para vocês. O medianeiro é quem intermedia, ok? O medianeiro não é um só. Mas Deus é um. Confesso para vocês que esse versículo está difícil de entender. Mas vamos passar para frente. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? A lei é contra as promessas de Deus? Não, a lei não quebrou as promessas de Deus. A promessa de Deus foi feita para Abraão e a lei não quebrou elas. Ok? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Ok? A justiça não é pela lei. A justiça é pela fé em Cristo. Se fosse para ser, seria, mas não é. Porque a promessa foi feita a Abraão. Mas a lei não quebra a promessa. Ok? Senhor, ajuda-nos a entender sobre a grandeza que é Cristo Jesus. Tem muita gente aí dando mais valor para rabinos do que para Cristo Jesus. Vamos lá. Meu Deus. Pois é, gente. Logo a lei é contra as promessas de Deus? Não. Qual é que é a promessa de Deus? É que foi feita a Abraão, gente, antes da lei, ok? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, né? Mas a lei não foi dada para justificar, gente. É isso que Paulo está falando, a lei não foi dada para justificar. Vamos seguir em frente. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Por isso que hoje, gente, cristãos e judeus e todo mundo peca, e gentil. Todo mundo peca. Porque a Bíblia fala, olha,
Aqui, ó. As Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, está tudo debaixo do pecado. A justiça é só pela fé em Cristo, ok? Vamos lá. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia se manifestar, ok? Então eles estavam guardados ali, protegidos pela lei, mas para chegar na fé, que é Jesus. Aleluia, nosso amado, nosso lindo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, ou seja, da lei. Que as pessoas não falam essa verdade para você, porque elas querem jogar esse livro fora. Porque elas querem que você fique escravo delas. Porque por detrás tem coisas profundas por detrás que você não conhece, nem eu mesmo conheço, eu só imagino. Quem quer negar a graça de Cristo, quem quer negar a fé em Cristo, quem quer negar a salvação pela fé em Cristo, gente, por trás tem coisa estranha. Quem quer negar, fizeram um Yeshua que não é conforme os evangelhos, que não é conforme os escritos apostólicos. Então quem quer negar que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, tem coisa estranha por trás disso daí. Pensa, só vocês pensar. Leia Gálatas com cuidado. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Filho de Deus, todos filhos de Deus. Mas aí estão dando ouvido errado para as coisas. Os crentes acham que não é filho de Deus mais, não. Os cristãos, os evangélicos, acham que não é mais filho de Deus. Por quê? Porque está ouvindo aquelas pessoas que foi lá na igreja de Gálatas, de Coríntios, de Roma, pregar outras coisas. E foi preciso Paulo corrigir. É o evangelho de Paulo que nos corrige. É o que está escrito aqui, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei. Porque todos sois filhos pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Todos são filhos pela fé. Todos, gente. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gente, eu sei o que está por detrás de muitos messiânicos. Eu sei o que está por detrás, mas eu não posso falar aqui. Ok? A partir do momento que eles começam a negar que a tua salvação é pela fé em Cristo, a partir do momento que eles começam a negar isso, a partir do momento que eles começam a querer obrigar você a fazer outras coisas para serem salvos, porque às vezes eles não falam isso diretamente, mas é só você observar se eles estão pregando o apóstolo Paulo. Tá nada. E quando eles pegam Gálatas, eles torcem Gálatas. Eles fizeram uma Bíblia. Fizeram uma Bíblia para mudar versículo de Gálatas. De Romanos. Qual o interesse de tudo isso? Me diz, gente, qual o interesse das pessoas pegar o livro do cristão e mudar? Qual o interesse das pessoas tirar as pessoas da igreja evangélica, do meio cristão e levar para uma outra religião? Qual é o interesse de mudar a Bíblia dos cristãos? Qual o interesse? Qual? Alguém já parou para pensar? Pensa.
Coloca as pessoas para ler o livro de Gálatas. Se você tiver na dúvida também, leia você. E peça a Deus para falar com você. Peça, porque a salvação, pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não tira isso da sua cabeça. E a fé que Paulo está pregando aqui é diferente da fé que Tiago fala. A fé que Tiago fala vem depois. Primeiro você tem que ter a fé da salvação. Depois que você já recebeu a salvação em Cristo, aí você vai praticar as boas obras. E Deus ainda vai te recompensar pelas suas boas obras. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Eu abençoe todo aquele que chegou até o final da live. No nome de Jesus, eu abençoo. Receba uma bênção do Senhor. Receba em nome de Jesus a bênção da prosperidade, a bênção da saúde, a bênção da paz. E você mesmo pode orar e pedir aquilo que você precisa. Se for bom, perfeito e agradável, Deus vai te dar. Pão e glória em nome de Jesus. E eu vos deixo aqui, se inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Os vídeos vai para lá. E é isso, gente. É isso. Eu não estou pegando nenhuma doutrina nova. Eu estou lendo só a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia do cristão, que o cristão não lê. E que pessoas aí estão mudando a Bíblia do cristão para poder pregar outra religião para vocês. Fico na Shalom. Até a próxima. Paz, Shalom, Shalom.